Olha, 2022 já começou com tudo. O presidente Jair Bolsonaro, a besta fera, o demônio, foi internado no Hospital Vila Nova Star, que é um hospital que mais parece um resort, um hospital 6 estrelas que existe em São Paulo, que é referência no tratamento de câncer. Porém, ele não foi internado, segundo ele, por conta de câncer. Ele foi internado por obstrução intestinal. O Bolsonaro fez uma publicação no Twitter. Quem quiser pode pausar aqui para ler, mas eu vou ler aqui o que falou o demônio. Ele disse: comecei a passar mal após o almoço de domingo. Tava comendo muito, né, enquanto os brasileiros passam fome. Aí ele: cheguei ao hospital às 3 da manhã de hoje. Me colocaram sonda nasogástrica. Mais exames serão feitos para possível cirurgia de obstrução interna na região abdominal. E depois ele falou que isso é consequência da facada. Isso tudo alguns dias depois do delegado do caso da facada do caso Adélio ser trocado. Até fiz um vídeo aqui e falei, eles vão tentar criminalizar o Lula. Pois bem, no primeiro dia útil do ano, o Bolsonaro, que estava 3 semanas de férias remuneradas, porque presidente da República não tem férias, ele já mete um atestado, já fala, ó, tô aqui no hospital, tudo mais, tá no hospital 6 estrelas e vai usar isso para lembrar da facada, para falar que foi gente do PT. Eu vou explicar a situação do Bolsonaro, que pode acontecer com ele. O médico do Bolsonaro está viajando às pressas para o Brasil para operá-lo, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se inscreve no canal. Se a internação do Bolsonaro te deu esperança de um Brasil melhor, te deu um pinguinho de esperança que seja, então se inscreve aqui no canal. Aqui a gente é fora Bolsonaro todos os dias. Aqui a gente vai para cima desse bandido. Pensa num cara assassino. É esse aqui. É Jair, falso Messias, o diabo Bolsonaro. Você se inscrevendo, você ajuda a aumentar o alcance do canal. Como? Quando você se inscreve, o algoritmo, que é o sistema do YouTube, eu vou te explicar, eu trabalho com redes sociais há quase 15 anos. Desde que existe rede social, eu já trabalho com redes sociais. O algoritmo do YouTube, quando você se inscreve, a inscrição é a coisa mais importante. E aí ele começa a mostrar o vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita no canal, assim como você não era. Por isso é tão importante se inscrever no canal. É um segundo e é de graça. Agora, vamos falar sobre o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele pegou um avião da FAB, Força Aérea Brasileira, saiu de Santa Catarina, onde ele estava, e foi direto para São Paulo. Em São Paulo ele chegou e foi direto para o Hospital Vila Nova Star. Colocaram nele uma sonda nasogástrica. Essa sonda que aparece na foto aqui se chama sonda nasogástrica. O que ela faz? Isso aqui. Essa sonda ela entra no nariz e ela vai direto até o estômago. Você deve estar pensando, mas Thiago, você entra pelo nariz, não vai para o pulmão? Não, aqui tem os dois. Tem o esôfago também, ela vai direto para o estômago e pode ir até o comecinho do intestino. Essa sonda, eles colocam alguma coisa ali para ver se ajuda a desobstruir o intestino. O Bolsonaro disse, e aí tem uma coisa entre o que o Bolsonaro diz e o que é verdade, a gente tem que sempre lembrar disso. O Bolsonaro, ele mente sempre que pode. Ele disse, mais ou menos 6 meses atrás, em junho, julho, que também teve uma obstrução intestinal. Na época ele ficou 5 dias internado no mesmo hospital, que é o Hospital Vila Nova Star. Quando ele ficou internado lá, eu lembro que logo depois da internação dele, eu falei, olha, o Bolsonaro não ficou internado por obstrução nenhuma. O Bolsonaro foi para o hospital que parece um resort, e eu vou te falar, pensa num hospital de luxo, é esse, assim, eu tenho certeza que você preferia morar nesse hospital do que na sua casa, porque é um luxo total, parece um resort mesmo, daqueles resort de Cancún, só não tem a praia de Cancún, mas o resto tem tudo ali, tem 6 restaurantes, tem tudo que você imaginar nesse hospital. Tá, o Bolsonaro ficou internado 5 dias nesse hospital em junho, porque ele estava contactando os generais para ver se ele tinha apoio para o golpe. Logo depois que ele saiu do hospital, eu lembro porque eu fiz vários vídeos aqui mostrando isso, o Bolsonaro deu uma entrevista, ele já estava bem, 100% bem, já estava assim como se não tivesse nem ido ao hospital, já estava falando, brigando com o repórter, e ele deixou escapar que ele foi traído por alguns generais. Por quê? Porque na época o Bolsonaro falava de voto impresso, tudo mais, que ia dar golpe, que 7 de setembro era o dia, tudo mais, lembra disso? E, inclusive foi um pouquinho antes dele se internar no hospital que ele soltou por WhatsApp uma mensagem convocando as pessoas para um golpe do 7 de setembro. Ele próprio, Jair Bolsonaro, mandou essa mensagem em grupos de apoiadores. Ok. E aí ele sai e fala, fui traído por gente de cima lá do exército, tudo mais. Por quê? Porque ele não conseguiu o apoio para o golpe e ali murchou. A partir daquela internação, murchou o movimento do 7 de setembro. Eles continuaram, claro, tentando organizar aquilo, mas a partir dali quem começou a
puxar os movimentos do 7 de setembro não era mais o Bolsonaro com mensagens dele mesmo, e sim eram outros como Zé Trovão, Sérgio Reis, outros paus mandados do governo. Ok, agora o Bolsonaro novamente usa a mesma desculpa no primeiro dia útil do ano, quer dizer, no primeiro dia em que ele deveria trabalhar, apesar de que o presidente não tem férias. O presidente não pode entrar de férias, ele podia tirar uma licença e deixar o Mourão no lugar. Não fez isso, então ele estava em horário de expediente, andando de jet ski, andando de iate, dançando funk no iate lá com outra mulher que não era Michele no caso. Ele andou de carro lá deu cavalo de pau no carro lá no Beto Carreiro, fez um monte de coisa, e aí deve ter comido muito, se empanturrado muito. Natal, Ano Novo, as pessoas acabam comendo mais, e aí, segundo ele, deu obstrução intestinal. Será? Comenta aí, você acredita que foi mesmo obstrução intestinal? Agora, você acredita que foi mesmo por conta da facada? Essa é uma outra coisa. Por quê? Eu vou te mostrar aqui uma imagem. Isso aqui foi muito antes da facada. Isso aqui foi em 2018. Esse é o pastor Silas Malafaia. Essa é aquela que recebeu 89 mil reais do Queiroz e que desvia um monte de dinheiro do programa dela. E esse aqui é o Bolsonaro. Eles estavam passando a mão aqui. Você deve lembrar desse lugar, que é o mesmo lugar onde o Bolsonaro tem cicatriz, foi operado. Por quê? Porque nesse dia se falava, nesse culto da igreja lá do Silas Malafaia, se falou que o Bolsonaro tinha um câncer no intestino e que ele ia tratar do câncer no intestino. Depois disso, nunca mais se falou no tal câncer no intestino do Bolsonaro. A única vez que isso veio à tona foi logo depois da facada, em que muita gente falou, olha, a facada pode ter sido fake, ou uma facada bem menor, e o Bolsonaro superou para câncer no intestino. Aí você fala, mas por quê, Thiago? Porque o médico do Bolsonaro, ele era chefe de oncologia do hospital israelita Albert Einstein, que é um hospital ligado à comunidade israelense. Comunidade israelense é aquela onde o Bolsonaro foi, comunidade hebraica. Ele foi e fez uma fala extremamente racista há alguns anos. Ele falou que ele estava falando dos quilombolas, das comunidades quilombolas, e falou, cada um ali pesa 7 arrobas, eles não servem nem para procriar, lembra disso? Foi lá, então, ligados ao hospital Albert Einstein. Bolsonaro foi para aquele hospital, o chefe de oncologia do hospital operou o Bolsonaro depois da facada. Esse chefe de oncologia é o mesmo que está tratando o Bolsonaro depois da facada até hoje. Então muita gente acredita que não houve facada, que em vez de facada o Bolsonaro tinha intestino, usou aquilo como factoide para subir nas pesquisas, e de fato ele disparou nas pesquisas depois daquela facada, e aí ele aproveitou e se tratou do câncer no intestino. Ok, depois disso o Bolsonaro foi internado no hospital algumas vezes enquanto presidente, e o médico dele agora estava nas Bahamas, estava em Bahamas, imagina o cara no Caribe, praia, aquele mar transparente, na piscina, naqueles bangalôs que você só vê em filme de Hollywood, só vê em vídeo de promoção do hotel, coisa assim, e aí recebe a ligação, fala, oi, aí alguém fala, o presidente tá entupido lá com obstrução intestinal, vai lá desentupir o cocô que tá no intestino do presidente. Pô, o médico deve estar bravo, viu? Pensa num cidadão que hoje tá tendo um péssimo dia, é o cidadão que estava em nas Bahamas, e aí ele tem que voltar pra tirar cocô do intestino do Bolsonaro. Será que é esse mesmo o problema? Então ele está aguardando o voo para voltar às pressas para o Brasil para operar o Bolsonaro. Enquanto isso, ele está fazendo exames, vai fazer tomografia para ver o que está obstruindo o intestino dele. Isso tudo, se a gente acreditar na versão oficial. E aí eu vou te falar, tem um problema entre Bolsonaro, esses médicos que são sempre o mesmo grupo médico que trata o Bolsonaro, e versões oficiais. Por quê? Porque no caso da facada, a coisa era pouco transparente, mas muito pouco transparente. Os boletins médicos eram sempre muito escassos, eram sempre muito, assim, não falavam muita coisa sobre o estado do Bolsonaro, e a suspeita, principalmente todo mundo na esquerda, de que a facada era fake só aumentava, principalmente pelo fato de que logo depois da facada, 3 médicos do Sírio-Libanês iam visitar o Bolsonaro e o Bolsonaro impediu que esses 3 médicos o visitassem. E pelo fato de que toda vez que o Bolsonaro é internado, ele coloca uma foto ali internado. O Bolsonaro sabe muito bem como se fazer de vítima para a base dele. E ele está fazendo isso bem justo no momento em que boa parte dos apoiadores fascistas do Bolsonaro estão largando o barco. Começou uma guerra entre deputados bolsonaristas, essa guerra eu vou falar.
envolve os deputados bolsonaristas mais importantes. Daniel Silveira, Carlos Jordi, Bia Kicis e Carla Zambelli. São os 4 deputados, talvez um deles não esteja entre os 4, mas assim você deve conhecer. Esses nomes são 4 dos deputados bolsonaristas mais importantes. Eles começaram a brigar com membros da família Bolsonaro, com o Eduardo e com o Carlos. E assim, não é briga pouca não, é quebra-pau. Eles estão quebrando o pau no WhatsApp e chegaram a quebrar o pau até no Twitter publicamente. O Carlos Bolsonaro está brigando com alguns deputados publicamente no Twitter. Por quê? Porque esses deputados estão migrando para o lado do Olavo de Carvalho. O lado do Olavo de Carvalho é o lado do Abraham Weintraub, do Ernesto Araújo, do Ricardo Salles, que foram colocados de lado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro demitiu os 3 e não deu nenhuma contrapartida para nenhum dos 3. Bolsonaro tirou todos os olavistas do governo e o Olavo de Carvalho passou a chamar o Bolsonaro de frouxo. O Alan dos Santos passou a chamar o Bolsonaro de frouxo e esses 3 ministros passaram a atacar o Bolsonaro e ele está sofrendo fortes ataques. Aí quando você vai ver comentários nas redes sociais, na base bolsonarista, veja bem, eu não estou falando de comentário de gente de esquerda que se infiltra ali para jogar gasolina na fogueira. Aí eu vou te falar, tem um monte. Eu identifico na hora, eu falo, isso aqui não é ex-bolsominion, isso é gente de esquerda ou Sérgio Morista, que era bolsominion antes, mas já não é faz um bom tempo, que tá aí jogando gasolina na fogueira, gente que não gosta do Bolsonaro. Mas não, você vê comentários de bolsonaristas dizendo que o Bolsonaro é frouxo, que o Bolsonaro precisava ter feito muito mais, que o Bolsonaro prometeu muita coisa e não fez, muitos ressentidos ainda com o 7 de setembro. E aí, justo no momento desse, o Bolsonaro invoca de novo a facada, e aí eu vou te falar todos eles, inclusive aqueles lavajatistas, aqueles que hoje são sergiomoristas, que votaram no Bolsonaro só porque sabiam que o Moro ia ser ministro do Bolsonaro, apesar do Moro não ter confirmado antes da eleição, todo mundo sabia que ele ia ser chamado para ser ministro do Bolsonaro. Todos esses lavajatistas acreditam na facada. Por quê? Porque para cair a ficha para o cara falar, nossa, eu fui enganado, e eu fui enganado por um cara burro igual o Bolsonaro, e eu fui enganado porque eu queria tanto acreditar naquilo, eu tinha tanto ódio pelo PT que eu me deixei enganar. Para esse pessoal cair a ficha, vai demorar, se é que vai cair, porque quem se arrependeu de votar no Bolsonaro e hoje vota em Sérgio Moro, é um lixo, né? Mas tem muita gente que acredita na facada e que não é Sérgio Morista. Mas nesses aí, esses da direita, eles acabam, e principalmente o pessoal do Olavo de Carvalho, eles acabam vendo o Bolsonaro, uma foto dessa do Bolsonaro, que eu tenho certeza que você não tem empatia nenhuma, acredite ou não na facada, mas esses que votaram no Bolsonaro, quando vem essa foto aqui, que até remete, parece com as fotos que ele divulgava em 2018, ele falou, nossa, coitadinho do Mito, o Mito sofreu a facada para salvar o Brasil. E aí eles voltam a ter pena do Bolsonaro, e aí, tendo pena do Bolsonaro, eles cessam os ataques ao Bolsonaro. Ele está fazendo isso muito provavelmente para que as brigas cessem, porque está um quebra-pau. Assim, eu nunca vi, eu nunca imaginava. Eu comecei a ver ontem à noite, engraçado, ou justo ontem à noite, 1 da manhã, 2 da manhã, eu dormi tarde, eu comecei a ver as redes bolsonaristas como tá. Então, eu nunca vi tanto quebra-pau, e aí ficou claríssimo, os bolsonaristas passaram a odiar os deputados bolsonaristas que estão com Bolsonaro, muitos deles desde 2016, 2017, muito antes dele sonhar em ser presidente, esse pessoal tá com Bolsonaro, e os bolsonaristas estão atacando esse pessoal, e o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro eles estão organizando esses ataques aos bolsonaristas. Eu comecei a pensar, caramba, como é que o Bolsonaro está se desfazendo da base parlamentar dele? Isso é loucura total. Aí vem o Bolsonaro e se interna no hospital. Agora vê se realmente ele está com obstrução intestinal, se não está. Vindo do Bolsonaro, de um cara que mente em absolutamente tudo que ele faz, fica aquela. Tem até a história tem um conto lá do menino que sempre mentia, a hora que ele falou a verdade ninguém acreditou. É isso, no caso do Bolsonaro, ninguém sabe se é verdade, ninguém sabe se não é. A ver agora os próximos passos, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som, que aí fala a verdade para a população ficar sabendo, fala de como o Bolsonaro está acabando com o Brasil. Aqui em Peruíbe, litoral de São Paulo, pediram na live do 247 ontem, e hoje já rodamos em Peruíbe, litoral de São Paulo, olha só. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando maçã. E o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com
Quem quiser nos ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixa o Pix, eu deixo o PicPay, eu deixo também as minhas outras redes sociais. Falou!